Olá, sejam todos muito bem-vindos ao episódio 6 do projeto Uma Nova Visão da Massagem, que acontece toda terça-feira, às 20 horas, aqui no meu canal do Instagram. E para quem está participando pela primeira vez, o objetivo desse projeto é ajudar profissionais que querem decolar a sua carreira e alavancar o seu negócio. A ideia desse projeto é poder convidar para participar comigo ao vivo dessa live quem estiver aqui. E essa pode ser a sua oportunidade de esclarecer aquela dúvida sobre um caso clínico, uma dúvida técnica, dúvida sobre gestão do seu negócio, divulgação do seu serviço ou qualquer outra dúvida que você tiver. Então sejam todos bem-vindos e espero que vocês mandem dúvidas e que de alguma forma eu possa contribuir para vocês estarem, alavancando a carreira e o negócio de vocês. Boa noite, então, para quem está chegando. Vou aguardar aqui uns minutinhos para o pessoal entrar. Tô vendo aqui a Lude, Suiane. Vamos começar, então. Enquanto vocês vão mandando a solicitação, para quem quiser participar ao vivo comigo, é só clicar aqui na solicitação ou manda para mim aqui nos comentários um hashtag quero participar, que eu vou estar te chamando. E se você, por algum motivo, não gosta de participar ao vivo, você pode mandar a sua dúvida aqui nos comentários que eu vou estar lendo e respondendo, tá? Enquanto a gente aguarda o pessoal entrar, enquanto vocês vão solicitando a participação, eu vou só colocar aqui o título, da nossa live. Uma nova visão da massagem. Participe ao vivo comigo. Aí, vou fixar aqui nos comentários para todo mundo que entrar. Então, boa noite para quem tá chegando. Tô vendo que tem bastante gente chegando agora. Para quem está chegando pela primeira vez, a ideia dessa live é convidar quem estiver aqui ao vivo para participar comigo, para esclarecer as dúvidas. Inclusive, ontem eu recebi várias dúvidas aqui nos comentários, eu não consegui responder. Então, se você estava ontem, ficou com alguma dúvida e eu não te respondi, aproveita hoje para participar comigo. Vou chamar já, então, aqui, já tenho algumas solicitações, vou chamar a Suiane. Se você estiver aí... Gente, para participar tem que estar com uma internet boa, tá? Um Wi-Fi. Senão eu não consigo ver nem ouvir vocês. Vocês estão me ouvindo bem? Tá dando para escutar? Porque eu tô sem o meu fone de novo. Esqueci de pegar. Suiane, que solicitou a participação. Acho que não deu certo. Vou chamar a próxima. Simone. Para quem quiser participar, gente, só manda para mim aqui um hashtag quero participar, que eu chamo vocês. Ou então clica no botãozinho de solicitar participação, ou vai mandando para mim aqui as suas dúvidas. Lembrando só que precisa estar com uma internet de boa qualidade. Alô, boa noite. Tá conectando. Acho que é Simone. Acho que é isso. Simone Duarte. Duarte Estética. Se mais alguém estiver aqui, quiser participar, quiser mandar sua pergunta, solicita a sua participação. Ai, parece que não deu certo. Vou tentar mais uma vez chamar você. Simone. Se você estiver por aí, vamos tentar. Quem aqui, enquanto isso vamos conversando um pouquinho, quem aqui estava na live de ontem, que foi a live do projeto Cura pelas Mãos, onde a gente falou sobre, o tema foi por que alguns pacientes demoram mais para melhorar. Manda para mim aqui, quem estava ontem que participou dessa live.
Tô aguardando aqui Simone Duarte. Se você tiver por aí. Lembrando que para vocês poderem participar, a internet de vocês tem que estar boa, tá? Quem estava aqui ontem, que teve dúvidas, me conta aqui um pouquinho. Vamos falar, né, sobre essa questão de por que alguns pacientes demoram mais para melhorar. Quem aí já teve pacientes, já atendeu alguém que demorou muito mais do que a média para melhorar, ou que teve algum paciente que, mesmo você fazendo assim, tudo que você tinha de conhecimento, melhor que você podia, não teve resultado, ou ainda algum paciente que depois de você atender até chegou a piorar. E o que vocês acharam da live de ontem? A Simone tá mandando aqui. A minha internet não tá boa. Vou tentar mais uma vez a Suiane. Vamos ver. Se não der para participar, gente, manda por escrito aqui a dúvida de vocês. Vamos ver. Quem estava aqui ontem e que mandou alguma dúvida e que eu não consegui responder, posta novamente. Se por acaso vocês, antes da live de ontem, vocês chegavam a avaliar essa questão de sensibilização central nos pacientes de vocês? Se no dia que vocês fazem a avaliação, vocês identificam aqueles pontos que eu citei? Se o paciente ele tem dores espontâneas, se ele é um paciente que tem uma hipersensibilidade, ou seja, às vezes algum estímulo nem doloroso, um estímulo tátil, como uma alcinha do sutiã, ou um estímulo térmico, como a queda de temperatura, o paciente tem piora das dores, ou se ele tem uma hiperalgesia, né, uma reação exacerbada a um estímulo doloroso. Então, pacientes que fazem a massagem e que ficam pior. Pacientes que têm dores difusas, muito espalhadas pelo corpo, que não tem relação com as áreas de dermátomos. Ou então, pacientes que são mais ansiosos, agitados, pacientes que têm crenças limitantes, que têm dificuldade de enfrentar o problema, pacientes que são, às vezes, muito dependentes, às vezes, pacientes que estão afastados do trabalho por conta da dor. Isso tudo também são outros sinais que vocês têm que identificar na avaliação, porque a somatória, né, desses fatores pode levar o paciente a ter um quadro de sensibilização central, né, ou uma inflamação neurogênica. Isso faz com que ele tenha os nossos receptores centrais já muito estimulados, muito sensíveis, né? O cérebro fica irritado e eles são pacientes que normalmente demoram um pouco mais ao plano de tratamento. Como que vocês lidam, como que vocês trabalham esses pacientes que são mais resistentes, né, ao tratamento, pacientes que demoram mais? Como que vocês fazem? Vocês esperam chegar no final do tratamento para daí falar para o paciente, olha, o seu caso é um caso mais delicado, você vai demorar mais para responder o tratamento, ou vocês já alertam o paciente logo no início? Manda aqui para mim nos comentários. Para quem está chegando agora, a live de hoje é a live do projeto Uma Nova Visão da Massagem. A ideia é ajudar aqui profissionais a alavancar a sua carreira, o seu negócio. Então, se você quiser participar ao vivo aqui comigo, para tirar todas as suas dúvidas,
Pode ser dúvidas técnicas, se você tiver algum caso clínico que você gostaria de compartilhar para a gente estar discutindo. Se você quer participar, manda para mim aqui nos comentários um hashtag quero participar. Eu posso te chamar ao vivo ou você pode estar mandando dúvidas aqui nos comentários também. Então vamos lá. Quem vai mandar a primeira dúvida aqui para eu começar a responder? Conta aqui para mim algum caso clínico que vocês estão tratando, ou dificuldade que vocês têm para fazer a gestão do negócio de vocês. O que dificulta no seu ponto de vista que você tem um crescimento? Como é que vocês estão divulgando o serviço de vocês? Vocês usam redes sociais? Vocês dependem só do boca a boca? Ou se você quiser participar ao vivo aqui comigo. Boa noite para quem está chegando. Boa noite, Silvia, Marília. Quem é aluna aqui do Método Natália Tanaka, manda para mim aqui um hashtag e o número da turma para eu saber que vocês estão aqui participando. Bom, deixa eu ver aqui uma dúvida que apareceu. A Silvia está me mandando sobre fibrose pulmonar idiopática. Olha, no caso da fibrose pulmonar, né? Ela é uma fibrose que se desenvolve no tecido que reveste o pulmão. Então, como é uma situação, uma fibrose, né, num tecido muito profundo, até porque o pulmão ele vai estar por baixo aqui das nossas costelas, da nossa caixa torácica, a gente não consegue manipular esse tecido para estar quebrando essas aderências, fibroses, como a gente faz quando é num tendão, num tecido muscular, né? O que daria para ajudar uma paciente com fibrose pulmonar idiopática? Acho que uma massagem soft, que é uma massagem do método Natália Tanaka com finalidade relaxante, porque isso ajudaria a dar um pouco mais de conforto para a pessoa, ajudaria com que ela tivesse assim, né, uma respiração um pouco melhor, de repente, porque a gente consegue diminuir a ansiedade da pessoa e a gente sabe que o estresse, a ansiedade, né, eles acabam estimulando a liberação de cortisol. O cortisol, ele provoca uma hiperventilação, porque a presença do cortisol deixa o sangue mais ácido, e aí o organismo ele tem que aumentar a frequência respiratória para eliminar o gás carbônico, para diminuir a acidez do sangue. Então, a ansiedade, o estresse acaba dando uma hiperventilação. E para um paciente que já tem uma fibrose pulmonar, que já tem uma dificuldade respiratória, isso pode piorar. Então, fazendo uma massagem relaxante, que é a massagem soft, você ajuda a diminuir o estresse, a ansiedade, ajuda a liberar substâncias que dão sensação de prazer, de bem-estar. E pode trabalhar também a massagem Life, que é a massagem terapêutica do método Natália Tanaka. A massagem Life, ela você pode trabalhar em algumas... Peraí, só um minutinho. Aqui. A massagem Life, daí vocês podem trabalhar, nesse caso, em alguns músculos mais específicos da respiração. Pode trabalhar aqui, de repente, o diafragma, os músculos intercostais, o músculo escaleno, esternocleido, que são músculos associados à respiração.
e por conta, às vezes, da fibrose pulmonar e da dificuldade, né, que o paciente tem, às vezes, para respirar, ele pode ter que fazer um esforço maior e acabar contraindo mais esses músculos respiratórios. Então, com a massagem Life, você pode estar soltando também, relaxando esses músculos da respiração. Eu acredito que é onde a gente consegue atuar, tá? Então, uma massagem soft para promover um relaxamento físico e mental, né? E diminuindo estresse, ansiedade, e com isso proporcionar que o paciente, né, consiga ter uma frequência respiratória melhor, mais adequada, e através da massagem Life, que é a massagem terapêutica, liberar tensões e contraturas nos músculos respiratórios, que ela pode estar sobrecarregando pela dificuldade respiratória, né, que são esses, os intercostais, o diafragma, escaleno, esternocleido. Acho que é isso. A Sandra mandou: Natália, estou tratando uma dor cervical com peso e está muito lento. O paciente está ciente. Uma dor cervical com peso. Isso que eu não entendi. Explica direito para mim o que seria dor cervical com peso. Mas vamos lá. No caso de um paciente com uma dor cervical, a gente tem que fazer uma boa avaliação, né? Na anamnese, questionar o paciente desde quando essa dor começou, né? Lembrando já para saber se ela é um quadro, uma dor mais aguda, uma dor crônica. Tentar identificar se o início dessa dor está relacionado a alguma situação, algum evento, né? Um trauma, uma má postura. Tentar identificar o que piora essa dor, se tem situações que piora, o que melhora. Aí, no exame físico, né, avaliar a amplitude de movimento, dos movimentos da cervical, né, flexão, extensão, rotações, inclinações. Avaliar se o paciente tem algum comprometimento neural, se tem dor irradiada para os membros, né, para a gente identificar, confirmar ou excluir a possibilidade de uma compressão de raiz nervosa, se tem envolvimento neural. Que mais? Identificar na palpação quais os músculos que podem estar contraturados e podem estar causando essa dor. Então, no caso da cervical, você pode avaliar os músculos que podem estar envolvidos, né, numa queixa de dor cervical. Seriam esternocleido, escaleno, trapézio, o elevador da escápula, romboides, supraespinhal, infraespinhal, são músculos da região que podem estar envolvidos. Então, você teria que estar palpando todos eles e identificar. Então, assim, é sempre importante, num caso, vamos supor, né, de uma queixa de dor cervical, a gente excluir, na avaliação, identificar se essa dor ela está relacionada a uma alteração articular, alguma obstrução, uma diminuição de movimento, né, articular. Se essa dor está relacionada a alguma compressão nervosa, se tem algum envolvimento neural, se tem alguma raiz nervosa que está sendo pinçada, sendo comprimida, e isso está irradiando dor. E se tem um envolvimento de tecidos moles, né? Músculos e tendões. Isso é o mais importante, tá? Para que a gente consiga determinar um plano de tratamento, né? O principal é a gente identificar qual é a causa, o que está causando. Por isso que normalmente o passo mais importante de um tratamento é a avaliação. Então, eu sempre gasto muito tempo na avaliação do meu paciente, conversando com ele. Na avaliação, você também vai identificar se ele tem
Presença de bandeiras vermelhas, né, que são sinais que podem indicar algum comprometimento, alguma doença subjacente mais grave. Você vai identificar também a presença de algumas bandeiras amarelas, que estão relacionadas a alguns comportamentos emocionais, comportamentos psicológicos, como crenças limitantes, dificuldade de enfrentar a doença, se o paciente já teve experiências não muito boas de tratamentos anteriores, tudo isso também dificulta o tratamento. Também tem que avaliar hábitos do paciente, tá? Então, por exemplo, se você está tratando um paciente que trabalha sentado no computador, já aconteceu muito isso comigo. Aí o paciente, ele trabalha às vezes numa cadeira que não é a cadeira mais ergonômica, sabe? Então ela não tem regulagem de altura, ela não tem apoio para os braços, principalmente quando a pessoa trabalha numa cadeira que não tem um apoio de braços, um apoio que tem de altura que seja regulável. O que acontece? Às vezes o paciente trabalha no computador sem o apoio aqui do cotovelo e ele passa o dia inteiro, o dia todo, contraindo essa musculatura do trapézio para sustentar o braço aqui, trabalhando no computador. E aí você pode fazer o que for. Daí você vai, você trabalha, você solta a musculatura, alivia as contraturas, inibe pontos gatilhos, mas no dia a dia o paciente volta e trabalha assim, ele nunca vai melhorar. Então também tem que ver isso. Tem que identificar algumas alterações posturais, né? Às vezes ele tem, né, uma protrusão da cervical, principalmente pacientes que têm uma cifose torácica, eles tendem a ter uma protrusão da cervical. E aí você tem que trabalhar, além de soltar toda essa musculatura, todos esses tecidos moles, trabalhar também a correção da postura, né? E até alguns exercícios de carga, né? De repente de retração, para aumentar a mobilidade nas vértebras cervicais. Tá bom? Só me fala aqui, Sandro, o que você quis dizer com dor? Estou tratando uma dor cervical com peso. Explica melhor esse peso. E me fala se o paciente ele tem dor irradiada para membros. Sempre linda CN tá mandando. Tem uma cliente com fibromialgia. É difícil ajudá-la quando tem muitos dias de dor. Bom, a fibromialgia eu cheguei até a comentar na live de ontem, mas o que acontece? O paciente que tem diagnóstico de fibromialgia são pacientes que têm uma alteração, um déficit na produção de algumas substâncias, como serotonina, dopamina, como que é o outro, que é o analgésico natural do nosso corpo? Serotonina, dopamina, endorfina, tá? São substâncias que promovem sensação de bem-estar, sensação de prazer, inclusive são substâncias que controlam a modulação descendente da dor. Por isso que o paciente com fibromialgia, ele acaba tendo uma hipersensibilidade, então qualquer, às vezes, estímulo desencadeia muita dor. Ele tem também uma hiperalgesia, ou seja, qualquer estímulo doloroso vira uma dor muito intensa. E eles também têm dor espontânea. Então, do nada, no meio do dia, eles acabam, né, tendo... eles estão bem, de repente vem uma dor. Isso está muito relacionado ao que a gente conversou ontem, em relação à sensibilização central. Então, os pacientes com fibromialgia, eles têm essa sensibilização central. Então, são pacientes que realmente são mais difíceis de tratar. Nesses pacientes com fibromialgia, assim como os pacientes com sensibilização central, eles têm uma questão emocional muito envolvida. Então, são pacientes normalmente mais ansiosos, ou pacientes depressivos, pacientes desconfiados, pacientes que têm muitas crenças limitantes, às vezes têm pensamentos meio catastróficos, então tudo eles acham que qualquer dorzinha já vai ser um problemão, eles acham que eles nunca vão poder viver sem medicamentos, eles acham que eles vão ser dependentes. Então, e eles também têm características de dores difusas pelo corpo, né?
Então, no caso dos pacientes com fibromialgia, assim como no caso dos pacientes com sensibilização central, a gente tem que, primeiro, tomar muito cuidado com a linguagem, com a nossa comunicação, para não fortalecer essas crenças, para não fortalecer esses pensamentos catastróficos. Então, você tem que sempre, né, ter cuidado na sua comunicação. Com esses pacientes, a ideia é sempre trabalhar uma exposição gradual, ou seja, na hora de fazer a massagem, toma muito cuidado, porque como eles têm essa hipersensibilidade, essa hiperalgesia, você vai ter que ir dosando o peso da sua mão. Então, quando você recebe um paciente, se ele já até vem, né, com diagnóstico de fibromialgia, você vai ter que ser mais cauteloso na hora de fazer a massagem, vai ter que colocar menos pressão e vai ter que ver como ele reage. Mas como eu falei ontem, você tem que respeitar a dor do paciente, mas você também não pode ter medo, porque em algumas situações você vai precisar colocar um pouco mais de pressão, principalmente se for uma massagem terapêutica, onde a gente tem que colocar uma pressão mais profunda para estar trabalhando contraturas musculares, para estar inibindo pontos gatilhos. E aí você precisa ir aumentando essa pressão. Como eu falei, você vai fazendo uma exposição gradual, né? Começa um pouquinho uma pressão um pouco mais moderada, vê como ele vai reagir nos dias seguintes, pede para ele te dar o feedback, daí na próxima sessão você aumenta um pouquinho, então você vai tendo essa sensibilidade com o paciente. Então, sempre trabalhar essa exposição gradual, tanto na hora de fazer a massagem, como na comunicação. Porque no paciente com fibromialgia, além da questão física, a gente tem essa questão emocional muito envolvida. Então, você vai ter que sempre conscientizar o paciente de que ele tem que ter uma participação muito ativa, que ele tem que mudar algumas formas de pensar, algumas crenças, mudar alguns comportamentos, mudar alguns hábitos de vida, mudar postura. Então, ele tem que ter essa participação muito ativa dele. Você vai ter que educar esse paciente, você vai ter que sempre estar estimulando e engajando ele, porque normalmente são pacientes assim, meio desmotivados, né? Pacientes que às vezes por conta até mesmo da dor e por conta da falta mesmo da produção dessas substâncias que dão sensação de prazer, de motivação, como serotonina, dopamina, né? São pessoas que tendem a ser mais depressivas, mais desmotivadas, descrentes. Então, você vai ter que trabalhar também bastante esse lado com elas. E aí, eu gosto bastante, né? Vocês já sabem que eu uso a aromaterapia. Então, os óleos essenciais, você fazer uma combinação de óleos, né? Que ajuda a estimular a produção dessas substâncias, porque os óleos essenciais, quando a gente inala os óleos, as partículas voláteis dos óleos, elas entram em contato aqui com as células do nosso nariz, elas são absorvidas e elas são transportadas, né, pelos nervos olfativos até uma região do nosso cérebro, que é o sistema límbico. E o sistema límbico, por sua vez, ele estimula a produção dessas substâncias, desses neurotransmissores, de dopamina, endorfina, serotonina. Então, os óleos essenciais têm esse poder. Então, acho muito interessante nos pacientes com fibromialgia e todos os outros também. Seja dores físicas, dores emocionais, os óleos essenciais, eles têm um resultado muito bom. E quando você associa com a massagem, né? Então, você vai estar associando o poder dos óleos, né? Através da inalação, junto com o toque da sua mão. Mas, lembrando aqui, ó, o paciente com fibromialgia, ele também precisa ter um tratamento multidisciplinar. Ele precisa ter um acompanhamento com um reumatologista, para ele, inclusive, estar tomando medicamentos para suprir um pouco a falta, né, porque o cérebro não produz. Então, de alguma forma, ele vai ter que estar tomando algum medicamento para estimular, né, a produção dessas substâncias. Só que é um paciente que ele é muito cíclico, né? Agora, também tem que ver se o diagnóstico de fibromialgia está correto. Porque muitas vezes eu já recebi pacientes que vêm com diagnóstico de fibromialgia,
mas na verdade ele tem uma síndrome dolorosa miofacial. Para quem não sabe o que é síndrome dolorosa miofacial, lá no meu canal do YouTube tem uma aula dentro da playlist Masterclass, onde eu acho que eu falo de massagem miofacial ou como tratar a dor crônica do seu paciente, algo do tipo, assim, o título. Eu não vou me recordar agora de cabeça, mas procura lá, que se eu não me engano, na aula onde eu falo como tratar a dor crônica do seu paciente, eu falo sobre as características da dor miofacial. Então, muitas vezes, os profissionais de saúde, né, os médicos, na hora de dar o diagnóstico do paciente, eles confundem. É muito difícil os médicos diagnosticarem os pacientes com síndrome dolorosa miofacial. São pouquíssimos, são raros os médicos, né, que conhecem essa patologia e que conseguem diagnosticar, porque ela é um diagnóstico muito clínico, não tem um exame de imagem onde identifique a síndrome dolorosa miofacial. Mas, basicamente, né, são alterações onde o paciente apresenta bandas musculares tensas e presenças de pontos gatilhos, com dores locais e dores referidas. Então, muitas vezes, a dor difusa do paciente está relacionada à dor referida da síndrome dolorosa miofacial, e a maioria dos médicos acabam classificando como fibromialgia. Tá? Se vocês quiserem conhecer mais sobre a síndrome dolorosa miofacial, assistam essa aula. Edealis mandou: alerto logo e indico, junto ao meu tratamento, procurar um médico. É quando você já identifica, né, que o paciente ele tem uma sensibilização central, tem situações onde vai demorar mais, né, que pode interferir no paciente. Sempre linda, o que fazer? Bom, no caso, se você está me falando do paciente com fibromialgia, eu trato os meus pacientes com fibromialgia através da massagem soft, que é a massagem com finalidade relaxante, do método Natália Tanaka, associado a alguns óleos essenciais, tá? Então, pode ser... Eu gosto bastante do óleo de lavanda, que vai ter uma finalidade relaxante. Pode ser o óleo de hortelã-pimenta também. E além da massagem soft, eu trabalho também a massagem life. A massagem life é a massagem terapêutica e eu uso a massagem life em regiões específicas, onde ela tem mais queixa de dor. Normalmente nas regiões de mais tensão, cervical, torácica, lombar, ou se ela tem uma dor em braços, membros inferiores. Então, você pode ir alternando entre sessões de massagem soft com massagem life. Luzia: os meus pacientes são maioria acamados com sequelas neurológicas. Eu faço uma massagem antes e depois eu vou para a mobilização e os alongamentos. Acho que a massagem tem um resultado bom. Bem legal, pacientes acamados com sequelas neurológicas. Com certeza a massagem é muito boa para os pacientes que têm comprometimento neurológico, porque o fato, né, dele ter um comprometimento neurológico, os músculos, eles tendem a ficar mais atrofiados, né? Tem uma hipertrofia da musculatura, porque o músculo não recebe a inervação, então eles acabam tendo essas alterações de trofismo. Então, a massagem, né, vai ajudar a soltar essa musculatura. Então, é bem legal trabalhar com pacientes mesmo tanto acamados, né, como pacientes com AVC também, porque o músculo, ele acaba encurtando. E aí a massagem você vai aumentar a flexibilidade e acabar alongando também essa musculatura, aliviando dores também. Érica tá mandando aqui: eu atendi uma paciente, apliquei a massagem soft. Apliquei a massagem soft. De manhã ela teve dor,
À tarde ela passou melhor. Ela tem muitas dores. Peraí. Ontem apliquei a massagem soft. De manhã ela teve dor, à tarde ela passou melhor. De repente, ela pode ser uma paciente que tem uma sensibilização central, uma paciente que já tem muitas dores. Então, esse é um caso de uma paciente que ela pode. Na verdade, assim, ó, você vai ter que, Érica, observar, porque às vezes, logo após a massagem, pode ser que a paciente tenha uma reação à massagem de 1 a 2 dias depois. Apesar de que a massagem soft, ela é uma massagem com finalidade relaxante. Então, ela não é uma massagem terapêutica, onde a gente coloca uma pressão mais profunda. Mas cada organismo reage de um jeito. Só que se essa paciente, ela já teve dor com a massagem soft, é uma paciente que você vai ter que ficar atenta. Já é um sinal de que, de repente, ela tem uma hipersensibilidade, uma hiperalgesia, tá? E como você falou, ela já é uma paciente que já tem muitas dores, então se ela já tem também dores difusas no corpo, pode ser que ela tenha já uma sensibilização central. Você avaliou e viu se ela é uma paciente que está num estágio mais agudo, no estágio crônico? Quando foi a última crise de dor dela até os dias atuais? Já passou a barreira das 12 semanas ou ainda não faz 12 semanas? Isso é importante também para a gente poder identificar, né? Porque, como eu falei ontem, um fator, né, que vai ajudar a determinar se a pessoa tem sensibilização central ou não é o tempo de duração dessa dor. Quando foi a última crise, uma crise forte de dor que ela teve. Se ela já passou a barreira das 12 semanas e ela ainda continua com características inflamatórias muito presentes, né? Dor constante, sensibilidade ao toque, dores muito difusas, é uma suspeita de que ela tem uma sensibilização central, e aí vai ser uma paciente que vai ser mais demorado para conseguir um tratamento. Se de repente ela tiver uma fibromialgia, é uma paciente que às vezes vai ficar, né, vai ter ciclos, né, de melhora, ciclo de piora. A Silvia mandou: observo que ela piora quando está preocupada com algo. A Silvia está se referindo a paciente com fibrose pulmonar. Então, é como a gente conversou, né? Quando a pessoa ela está preocupada, ansiosa, a gente tem uma liberação maior de cortisol. Esse cortisol, por sua vez, torna o sangue mais ácido, né? E aí o organismo ele tem que, como o sangue está ácido, ele tem que aumentar a frequência respiratória para eliminar mais gás carbônico, para diminuir a acidez do sangue. Então, a gente tem aquela hiperventilação. Quem nunca teve ansiedade, eu já tive muitas vezes, então eu posso falar. Quem nunca, numa situação de estresse, ansiedade, chegou a ter falta de ar? Eu já tive, inclusive, tanta falta de ar a ponto de eu ir em vários médicos, pneumologistas, alergistas, pensando que fosse alguma coisa respiratória, asma, bronquite. Mas assim, não tem secreção, não tem ruído, não tem nada. Mas é uma falta de ar que parece que eu vou morrer. E nada mais é, né, do que um pânico. Pessoas que têm síndrome do pânico, elas realmente têm essa falta de ar, elas acham que vão morrer. Mas são sintomas emocionais, são questões emocionais. Então, quando a pessoa está preocupada, ela vai hiperventilar mais para eliminar esse gás carbônico. E aí, por isso que eu falei, né, da gente estar fazendo numa paciente dessas uma massagem soft para diminuir esse estresse, essa ansiedade. E associando os óleos essenciais, né? A lavanda seria ótimo nesse caso. E também pode usar alguns óleos essenciais que abrem mais essas vias respiratórias, que pode ser o peppermint, né? O hortelã-pimenta ajuda bastante. No da doTERRA tem um que chama Breathe, que ajuda também a trabalhar essa parte da respiração. Damasceno Cláudia, boa noite. Ouvi dizer que na drenagem linfática
recomenda não conversar. Por quê? Bom, na verdade, o recomendado é você não conversar em nenhuma das massagens, né? Seja na drenagem, na relaxante, na terapêutica. A ideia é que quando o paciente ele vai para fazer um procedimento, ele tem que, primeiro ele tem que relaxar. Então eu oriento, inclusive, no curso do método Natália Tanaka, a gente tem um dos módulos que é sobre o comportamento do profissional durante o atendimento. E o que eu recomendo sempre para as minhas alunas é fale pouco durante o procedimento. O que você tiver que conversar com o paciente, o que você tiver que perguntar, você vai fazer isso na avaliação. Mas quando ele chega para fazer uma massagem relaxante, uma drenagem linfática, uma desportiva, uma terapêutica, eu sempre começo a sessão falando assim para os meus pacientes. Eu dou para eles uma gotinha de óleo essencial, dependendo da necessidade do paciente, né? Da necessidade dele no dia. Aí eu dou lá as gotinhas essenciais para ele, peço para esfregar as mãos e peço para ele começar fazendo as respirações. Por quê? Isso já vai ajudar com que ele vá entrando num clima, que ele já vá relaxando, sem contar todo o seu ambiente, que também já tem que estar preparado para ajudar a promover esse relaxamento, né? Então, eu já peço para ele ir respirando, né, os óleos essenciais. E depois eu dou as seguintes orientações para ele. Eu falo assim, olha, agora eu vou começar a massagem, o seu atendimento, eu explico qual técnica eu vou aplicar, quais são os benefícios. E aí eu falo assim para ele, você vai o tempo todo ficar concentrado no toque da minha mão pelo seu corpo, para você estar presente. E aí entra até aquela ideia do mindfulness, né? Que a pessoa precisa estar presente naquele momento. Meu celular está sempre desligado, peço para o paciente desligar o celular. E eu falo para ele, naquele momento, se concentrar na respiração, peço para ele ir respirando, puxando o ar pelo nariz, soltando o ar pela boca, pensar em coisas boas, esquecer os compromissos que ele tem no dia, esquecer os problemas que ele teve lá atrás, para ele concentrar naquele momento, concentrar na respiração, concentrar no toque da minha mão pelo corpo dele. E falo ainda assim, ó, toda vez que aparecer um pensamento aí na sua cabeça, nossa, do que você tem que resolver, do que você tem que fazer, dos seus compromissos, do que aconteceu lá atrás, os seus problemas. Você pega o seu dedinho, igual na tela do celular, ó, e vai passando esses balõezinhos para lá, vai jogando. Porque naturalmente, eu faço massagem, então quando eu tô lá, eu me concentro, mas de repente a gente se pega pensando em alguma coisa. E quando eu me dou conta, eu falo assim, não, para, agora não é o momento, então eu vou me concentrar na massagem. Então eu foco na respiração e foco no toque do profissional pelo meu corpo, e assim que eu oriento os meus pacientes, porque isso vai ajudar a potencializar o resultado, tá? Tanto nas massagens relaxantes, na drenagem, como na terapêutica. Então, o recomendado é não conversar com o paciente. Ah, Natália, mas e aquele paciente que chega, que ele gosta de conversar, que ele gosta de falar? Então, a ideia é você tentar responder, né? Vai ser gentil, vai responder, mas não dar muita continuidade. Porque eu já vi situações, eu já tive pacientes que reclamam que vão em lugares que a profissional fica contando os problemas dela. E aí o paciente não vai relaxar. E assim, ó, eu já tive clínica com muitas profissionais, eu sempre orientei as minhas profissionais a nunca ficar conversando muito com os pacientes. Por quê? Porque o paciente ele nunca vai sair do seu consultório, da sua clínica, dizendo assim, ó, nossa, a fulana ela é ótima profissional, eu adoro conversar com ela. Porque ela não tá lá para conversar com você. E aí, se você não entrega resultado para ela, se ela não relaxa, se ela não diminui o inchaço, se ela não diminui a dor, ela não vai te ter como referência. Você não vai ser uma profissional valorizada. Tá? Então, não ache que porque, nossa, você conversa com a paciente, você tem um papo super legal com ela, que é isso que vai fazer ela te indicar para outras pessoas. Ninguém vai te indicar e falar assim, ó, nossa, vai lá, que a conversa dela é legal. As pessoas vão te indicar porque você promove resultado, porque ela teve uma redução de inchaço, porque a dor dela diminuiu, porque ela conseguiu relaxar, tá bom? Vamos aproveitar para fazer a nossa foto? Deixa eu fechar aqui os comentários. Vamos tirar o nosso print?
Para quem tá aqui, então, tira o print da tela e posta lá nos stories e me marca, @NataliaMTanaka, para eu saber que você teve lá. Aí, muito bem. Deixa eu ver aqui, ó, Simone Pires, que solicitou a participação. Vamos ver se ela tá por aí. Se você estiver por aí, Simone, para participar comigo. Alô, Simone? Oi? Eu não estou te vendo. A sua câmera tá ligada? Tá. Peraí. Eu tô toda descabelada. Tá Eu vou vendo? tentar te chamar novamente. Vamos ver se eu consigo. Peraí. Então, vai lá. Mandei novamente a solicitação. Ué, mas, gente, não estou conseguindo chamar. Ai. O que será que aconteceu? Que coisa, eu não estou conseguindo chamar as pessoas. Bom, deixa eu lendo aqui os comentários para ver se daqui a pouco eu consigo chamar. E agora até os comentários sumiram aqui, não estou conseguindo ler. Gente, que coisa. Deixa eu ver a próxima mensagem aqui. Débora, tem uma cliente com muitas varizes no pé e perna. Se não forem varizes de grande calibre, se não tiver inflamação, você pode estar realizando a massagem sem problema. Sandra tá falando, ela sente muito peso nos ombros, dor ao fim da tarde. Há 11 anos está bem relacionado ao meu emocional. Se ela tem muita dor nos ombros, pode ser também alguma tendinite de supraespinhoso, viu? Você pode tentar identificar isso, se não é uma inflamação no tendão do supraespinhoso, e isso irradia dor tanto para o ombro quanto para a cervical. Não sei por que eu não estou conseguindo chamar as solicitações. Quem me mandou aqui? Peraí, gente. Agora ficou ruim para ver as mensagens também. A Silvia tá me mandando o anjo dos olhos puxados, gente. Outro dia, num webinário da turma dela, ela me fez até um cartazinho. E ela me chama de anjo dos olhos puxados. Um beijo, Silvia. Fico muito feliz de ter ajudado. E agora, realmente eu não sei o que aconteceu, que quando eu clico aqui para chamar, não estou conseguindo. Simone tá.
Viviane, primeiro, tá mandando aqui. O seu curso é para iniciantes? Sim, o meu curso ele pode ser, independente se você está começando, se você já trabalha há algum tempo, tá? E a Simone, você dá cursos onde? O meu curso ele é 100% online. Você pode fazer do conforto da sua casa, estudar nos melhores horários para você. Você pode ver e rever quantas vezes for necessário. Inclusive, eu tenho várias alunas aqui presentes que podem compartilhar aqui qual a experiência delas com o curso, se elas recomendam ou não. E então, ele é online. Na semana que vem, para já aproveitando aqui, eu vou começar o workshop de spa-terapia. O workshop de spa-terapia é um evento 100% online, 100% gratuito, e é o primeiro passo para você estar iniciando comigo na próxima turma do Método Natália Tanaka. Se você não fez a sua inscrição ainda, clica no link que está lá na minha bio, entra para o meu grupo do Telegram, porque lá eu vou enviar todas as informações desse workshop de spa-terapia, tá? Andréia tá falando, hoje eu atendi um rapaz que fez cirurgia no menisco direito há 1 ano e meio, mas ao aplicar a técnica Life no interno de coxa e lateral, ele torceu de dor. Pode ser um encurtamento? Não, pode ser que seja uma contratura, não um encurtamento, né? Pode ser que ele tenha uma contratura. Ele fez cirurgia no menisco direito, menisco medial ou menisco lateral. E aí pode ser que toda essa musculatura esteja contraturada, com pontos gatilhos. E nas primeiras sessões o paciente sente muita dor mesmo, tá? Vai dosando a sua pressão, vai fazendo uma exposição gradual para a pessoa também não traumatizar e não voltar na próxima sessão. Mas é normal, tá bem sensível. Vamos ver se eu consigo chamar agora. Não deixa a vida para depois. A vida para já. Viva o presente com mais futuro. Se Pires, se você tiver aí, conseguir ligar sua câmera para aparecer aqui comigo. Andréia tá falando que é na região medial. Se é o menisco medial, você vai soltar todos os músculos da região medial da coxa, tá? Vasto medial, adutores, que mais que vai ter lá? Na região da perna também, os músculos na região interna aqui da perna, panturrilha, músculo poplíteo, o tendão patelar, tá? São músculos que você pode estar soltando. André tá falando aqui que recomenda o curso. Inês tá falando, não consegui completar a inscrição. Me manda uma mensagem aqui no direct para eu te ajudar, para ver o que está acontecendo. Aqui. Acho que eu respondi a maior parte das dúvidas, né? Bom, então, mais uma vez, para quem quiser participar comigo do próximo workshop de spa-terapia, eu vou estar colocando agora, lá na minha biografia, entrando ali na minha bio, que é a página principal do meu Instagram, tem um link. Você vai clicar nesse link e vão aparecer vários links, né? Vai aparecer o link do Telegram. Eu sugiro que vocês comecem a me seguir lá no canal do Telegram, porque lá eu posto conteúdos exclusivos e lá eu vou postar sobre o início do workshop. Mas eu vou colocar lá também o link para vocês fazerem a inscrição desse próximo workshop. E é o primeiro passo para vocês participarem comigo da próxima turma do Método Natália Tanaka, tá bom? Um beijo para vocês, foi um prazer. A Edith está falando assim que quero muito fazer seus cursos. Vai ser um prazer ter você como aluna, assim como é um prazer ter todas as alunas aqui que estão aqui acompanhando, alunas da turma 8, 9, 10. Muito obrigada pela participação de todas vocês.
E a gente se vê, então, na nossa próxima live. Lembrando que toda segunda-feira, às 20 horas, a gente tem a live do Projeto Cura pelas Mãos, onde eu trago sempre um tema relacionado a esse universo da spa terapia. E na terça-feira a gente tem essa live, que é uma nova visão da massagem, e a ideia é poder tirar dúvidas aqui de vocês, né? Convidar quem tiver ao vivo para participar comigo, ou responder dúvidas aqui através dos comentários, tá? Então tragam suas dúvidas, seja de caso clínico, dúvidas sobre gestão do seu negócio, sobre a divulgação do seu serviço, que é um prazer passar essa horinha aqui compartilhando e trocando essas experiências com vocês. Um beijo grande, viu, meninas? Tchau!